Boa noite, estamos aqui ao vivo, nosso primeiro encontro de mulheres, presencial e também ao vivo para vocês aí de casa pela internet. Hoje estamos aqui com a Sandra Bacelar, que é mãe do Enzo, e ela vai contar um pouco para gente dos desafios da maternidade e de ser mãe de um garotinho muito especial que está no espectro autista. Tudo bem, Sandra? Prazer estar aqui, obrigada. Estou me sentindo honrada de ser a primeira presencial depois da pandemia, né? Pois é, a gente já está há quase 2 anos fazendo esse encontro de mulheres e esse é o nosso primeiro presencial aqui e eu estou muito feliz de Olha ser aí, com que esse legal. tema maravilhoso, né? Que a gente tem que muito a falar ainda. Com certeza. Agradeço muito por você estar aqui dividindo com a gente sua história, porque ainda é um pouco de tabu, né, para várias famílias. E eu me lembro que com uns 11, 12 anos eu ouvi falar de espectro em Shakespeare, sei lá, alguma coisa Eu assim. também. E depois que Hamlet. Peça de Hamlet é, Shakespeare, ele fala em espectro. né, do tio dele e tal. E Isso. aí depois que eu fui conhecer um pouco do autismo, eu fiquei assim, eu demorei a entender, sabe? E eu queria que você contasse um pouco pra gente, porque o Enzo não nasceu com autismo, né? Então, na verdade é tudo tão uma incógnita, né? Para mim, eles falam de autismo de regressão ou de que estava ali de alguma maneira e que houve um gatilho que disparou isso. Mas o Enzo ele nasceu a termo, né, numa gestação super planejada, sem intercorrência nenhuma no parto. Teve ali os primeiros meses de desenvolvimento no quadro do esperado, super normal. Chegou a falar algumas palavras antes de um aninho, falou lua, papai, mamãe. E de repente, com 12, 13 meses, o Enzo parou geral. E foi assim, de uma forma muito abrupta, sabe? Quase que do dia para a noite. Eu trabalhava fora e a Inês, que está com a gente há muitos anos, falava assim para mim: Nossa, mas cuidar do Enzo é uma maravilha. Eu consigo fazer tudo de casa, o Enzo não me dá o menor trabalho. É como se não tivesse criança em casa. E eu sempre achava aquilo engraçado. Falei, não é normal você não achar que tem uma criança em casa se você tem uma criança em casa, né? E uma vez eu fiquei de atestado, fiquei doente, resfriada, não me lembro, fiquei uma semana em casa e eu reparei o silêncio, mesmo. E um silêncio que me incomodou. E eu falei, gente, realmente tá diferente, né? Aí eu passei a notar que o Enzo começou a evitar contato visual, o Enzo passou a se isolar. Eu tinha um pé de limão lá em casa, ele ia para debaixo desse pé de limão e ele pegava uma folhinha, ele ficava rodando a folhinha. E se eu deixasse, o Enzo ficava ali 3 horas, sem sair daquele pé de limão. E eu não falei para o meu marido, né? Eu acho que as mulheres, elas cometem um erro de sempre tentar poupar, né? Os homens. E eu falava, não vou falar porque começou a vir a suspeita, né? Que eu sou da área de saúde, também sou fonoaudióloga. Mas falei, não vou alertar, porque se não for, vai ser sofrimento duplo, né? Então, vamos esperar. Então, eu passei um mês nessa angústia. E aí, observação em alerta. Coloquei o Enzo em esses contraturnos de aulinha de psicomotricidade, em grupo, com outros bebês. E aí eu passei a ver a diferença mesmo gritante em relação às outras crianças. Quando você coloca, né, junto, aí você começa a ver realmente que ele fazia umas coisas muito atípicas, diferente das outras crianças. E as minhas suspeitas foram se confirmando, né? Até que teve um dia que ele chegou do trabalho, o Enzo correndo no jardim em círculo, em volta de uma planta que eu tinha. E eu falei para ele, falei, olha, eu estou suspeitando que o Enzo é autista. Você tá doida? O menino só não fala. Falei, não, ele não só não fala. Olha para ele, presta atenção, chama o Enzo. Aí ele chamou, o Enzo não olhou. Enzo continuou correndo. E aí ele chamou umas 3 vezes, o Enzo não olhou. Aí eu falei, você está vendo isso daí que ele está fazendo? Ele não está brincando. Esse ato de correr que ele está fazendo em círculo, a gente chama isso de estereotipia. Ele não está fazendo isso daí de uma forma de uma brincadeira.
Ele está se regulando sensorialmente. E aquilo para ele... E aí meu marido não falou nada. Ele nem contra-argumentou, sabe? Ele ficou calado. E naquela noite, acho que eram umas 2 horas da manhã, eu acordei com a minha cama balançando. O choro do pai, né? O que eu chorei durante um mês, ele vivenciou naquela noite e na solidão dele. Eu lembro que esse dia ele chorou de 2 horas da manhã às 6 da manhã. Eu estava virada de costas, eu nem virei. Falei, vou deixar, porque ele está vivendo a dor dele, né? Dei privacidade, fingi que não vi. E ele chorou muito, soluçou muito, questionou muito Deus, né? Deus, por quê? Por quê? Porque era um filho muito desejado, né? Ele já tem 2 filhas, então ele sempre quis ter um menino, né? E esse menino veio. Então, foi um momento muito doloroso ali para ele. E muito novo, né? Eu, como já estava vivendo aquela angústia há mais de um mês, para ele foi naquela noite. Só que os homens, eles reagem de uma maneira muito diferente da nossa, né? Ele, no outro dia, acordou. Então tá, vamos lá, o que tem para fazer, nós vamos para onde? E eu naquela querendo viver o luto, sabe? Querendo ficar na toca. E ele querendo resolver. Chorando e não querendo ver o mundo, assim. A sensação que eu tinha, Bruna, é que tinha uma nuvem negra estacionada em cima da minha casa, assim, ó, pântano geral. E eu tava vivendo aquela escuridão. E ele me puxando até me repreendendo, sabe? Não, você não pode ficar assim, a gente tem que correr atrás. E hoje eu vejo que isso foi um erro. Eu devia ter me permitido viver aqueles 3 meses de luto, porque a caminhada é longa, né? Vai ser uma coisa que é para sempre. Então, o que mudaria 3 meses a mais, 3 meses a menos, né? De eu viver meu sofrimento ali. Então, eu lembro de dias de eu levando o Enzo para terapia, que aí já começou as terapias. Eu chorava tanto que eu não enxergava o para-brisa do carro. Por causa das lágrimas. Por causa das lágrimas. Olha, em tempo de bater o carro, um menino no banco de trás assistindo tudo isso. Então, assim, hoje eu vejo que eu fiz muitas coisas erradas e que o Enzo realmente não precisava ter presenciado tudo aquilo. Mas é inexperiência, né? Caímos em muitas ciladas, né? De tratamentos mirabolantes, para começar, caímos em uma terapia que a médica na época indicou, uma psicóloga que fazia psicanálise. Cura autista? Como você vai fazer psicanálise numa criança autista? Então, mas foi a falta de conhecimento aliada ao luto, ao sofrimento. Então, você não pensa. Se tem um médico na sua frente e fala, olha, você tem que ir nesse lugar, você pega e vai. Então, assim, perdemos um tempão, gastamos uma fábula de dinheiro. E, enfim, até eu entender que aquilo ali não ia dar certo e que eles precisam realmente de terapia comportamental. Então, foi um processo. Então, de lá para cá, o Enzo hoje está com 11 anos de idade. A gente aprendeu a conviver muito bem com o autismo, né? Hoje a gente lida muito bem com essa situação. Como eu vivi aquilo tudo lá atrás, né? O sofrimento, o luto, a minha família não mora aqui, o pouco suporte que eu tive deles, vindas para cá, minha mãe passou temporadas, meu pai passou temporadas aqui comigo, eu me senti meio que na obrigação de acolher outras mães, né? Eu falei, gente, se a gente passou por isso sem ajuda, por que não ajudar outras famílias? Falei, vamos criar grupos aí, né? Eu conheci outras 2 mães, a Débora e a Monique, que já tinham se conhecido em salas de espera, de consultório, que é onde as mães vão se conhecendo. E elas criaram um grupo no WhatsApp chamado Anjos Azuis. Aí me chamaram para participar. Esse Anjos Azuis cresceu absurdamente. Hoje é um grupo enorme. E dentro desse grupo eu comecei a sentir a necessidade de criar outro grupo, que é o Berçário de Mães, que foi criado exclusivamente para diagnóstico recente. Por quê? Esse começo, essa primeira notícia que vem, deixam as mães num estado muito de solidão. Porque você, nesse primeiro momento, você só quer falar sobre o assunto. E é um diagnóstico para a mãe também, né? E é tudo muito novo. Agora você é uma mãe de autista. Exatamente. Não é uma mãe normal, né? Não é uma mãe que vai bater a cabeça e todo mundo vai saber te dar um conselho, uma experiência, qualquer pediatra vai te ajudar. A criança com autismo, até hoje, né, tem médicos com limitações, pediatras com limitações. Com certeza, a maioria dos pediatras não sabem, inclusive, detectar, sabe?
Porque hoje no Brasil, o que acontece? Diagnósticos tardios. Ou, às vezes, crianças que já estão com 12, 13 anos sem diagnóstico. Primeiro, porque o sistema público é falho. Né? Mães que tentam uma consulta com um neurologista na rede pública, elas não conseguem. Tem mães que ficam 2 anos para uma consulta com um neuro, que vai começar um processo de investigação, que vai pedir alguns exames. Até essa criança entrar em terapia, há um processo muito grande aí. E como tem essa falha do sistema público de acudir muito precocemente, e esse diagnóstico vir rápido, você acaba perdendo um tempo precioso que são os primeiros anos de vida, né? Desenvolvimento. Exatamente, onde o seu cérebro ali está muito plástico, né? Onde você consegue ainda ter muitos ganhos. Enfim, aí eu senti essa necessidade. Falei, gente, vamos criar especificamente para essas mães. Por quê? Essas mães, quando elas entram no luto, e muitas na não aceitação, e vergonha, negação, vergonha, se culpam totalmente. Eu passei, acho que anos culpando um sushi que eu comi na gravidez. A vacina, né? Sushi, a Coca-Cola. Gente, foi um peixe cru, metais pesados. Ou seja, até eu me conscientizar que a culpa não era minha, nem da minha idade, que a minha gravidez também foi tardia, né? Tive o Enzo com 42 anos de idade. Mas aí eu passei a perceber, falei, gente, aquelas mães da Cracolândia têm filhos sem fazer pré-natal, se drogando. E nós vemos aí crianças nascendo típicas, saudáveis dessas mães. Ou seja, não é culpa minha, né? Não é culpa de ninguém. É um acidente. E o autismo não é uma doença, né? Não. Então, assim, não tem muito... Ele é um transtorno. E ele também não é detectável, Bruna, em exames. Nem hoje eu vejo também que eu não precisava ter feito as loucuras que eu fiz com o Enzo também. Porque aí você vai nos médicos, eles te pedem ressonância magnética, eletroencefalograma de 24 horas com a criança dormindo, sem ser sedada. Você tem noção do que é um eletrocardiograma de 24 horas da criança cheia de eletrodos na cabeça e sem poder acordar, sem mexer e sem arrancar aquilo? Aquilo foi um pânico para mim, um pesadelo. E quando eu lembro das coisas que eu submeti o Enzo, para tudo dar normal, o menino não tem nada. Ele é saudável. Fisiologicamente o Enzo não tem nada. E a maioria dos autistas são, salvo os que têm aí convulsões, que têm outras comorbidades, exatamente. Aí ok. Mas num caso como o Enzo, você não tem necessidade. Eu não tinha necessidade de fazer... Olha, eu fiz aquele exame do cariótipo sanguíneo. Quando o resultado veio de São Paulo, que eu abri o envelope, é uma foto dos pares de cromossomos. Eu lembro que eu abri a foto, eu mostrei para meu marido e falei, olha, a minha ascendência inteira não tem essa foto, e nem a sua. Nem a próxima vai ter, né? E provavelmente nem a próxima geração, e nem a futura, enfim. Então, assim, foram coisas que eu fiz por falta de informação. Buscando informação e entendimento. E porque os médicos mandavam. Vai fazer. E eu acho que os médicos também, e eu entendo também essa relutância. E olha só, o Enzo, aqui em Brasília, eu levei ele em 3 psiquiatras e 3 neuros. Nenhum quis fechar o diagnóstico. Eu tive que ir para São Paulo, porque eu queria um diagnóstico. Não, ele é muito novo. Não é esperado que a criança não fale até os 5. Como que uma criança não vai falar até os 5, gente? Ainda mais nos dias de hoje. Hoje você vê uma criança de 1 ano, o repertório, o vocabulário de uma criança de 1 ano é uma coisa de assustar, né? Então, assim, para mim aquilo não era normal. E esperar também era uma coisa muito angustiante. Você imagina, você esperar anos. Então eu parti para São Paulo. Então isso foi o quê? Há 10, 9 anos atrás. Hoje as coisas mudaram bastante. Eu vejo assim... que os médicos estão mais corajosos em dar os diagnósticos, menos cautelosos, assim. Porque eu até entendia, tá? Eu acho que o medo deles é tipo, olha, você tem um filho autista. E lá na frente não ser. Pode ser só um atraso simples de linguagem, pode ser, né? Menos autismo. E aí você aterroriza aquela família e no final não é. Ou até sofrer um processo. Então, assim, é compreensível também. Mas você também não pode perder esse tempo. E se está tão visível algumas características, como a falta de contato visual, você tem uma tríade aí muito latente, que é a falta de contato visual,
a ausência de linguagem, os movimentos repetitivos, né? Que são coisas, às vezes as crianças balançam a mãozinha, ou fazem esse balançar, ou ficam correndo em círculos, ou seja, é muito latente algumas características. Principalmente em meninos, né? Exatamente, a maior incidência. Por mais que eles falem que não, mas eu ainda, na minha experiência de grupos, e até na experiência clínica mesmo que eu vejo de colegas que trabalham com autismo, a maioria é meninos. É uma incidência muito maior em meninos do que em meninas. Eu acho que às vezes as próprias mães relutam mesmo primeiro pelo que você disse, é um diagnóstico para sempre, né? Uhum. E antigamente, né, vamos dizer assim, nas gerações passadas, o diagnóstico era tão difícil que, apesar de existirem os autistas ali, Eles sempre existiram, que né? eram ridiculamente chamados de outros nomes, Isso. né? A gente não via autistas. Porque aí não, aquele menininho lá tem problema, não chega perto Eu dele, não. falo também, Bruna, que a maioria dos autistas adultos hoje, por exemplo, da minha idade, tá? E quando eu era criança a gente não via, é porque eles eram mantidos em casa, Sim. né? Eram Não trancados. chega perto daquele menino, não, que ele vai E gritar. às vezes, chega... às vezes eram fechados mesmo, sabe? Em suas casas, trancados em quartos, muitas vezes amarrados, né? O autismo severo, a gente sabe que vem com características muito fortes, como autoagressão. Então, assim, muitas mães se veem obrigadas em fazer certas coisas, em conter aquela pessoa. Então, e foram pessoas também que não tiveram tratamentos, Nenhum tratamento. não tiveram terapias. Né? Eu estava em viagem agora e conheci uma pessoa no hotel, o Enzo estava hospedado e ela viu que o Enzo era autista e ela chegou até mim. Aí ela falou, eu tenho uma irmã autista de 48 anos. Mas ela falou assim, nossa, eu estou vendo a autonomia do seu filho, ele vai no banheiro sozinho, ele consegue ficar aqui no hotel. E ela falou assim, a minha irmã é altamente dependente. Aí ela me mostrou a foto, sabe? Bruna, até a musculatura atrofiada, sabe? De tanto que as pessoas já achavam que eles não tinham capacidade realmente de um desfraude, por exemplo. Eu, quando resolvi desfraudar o Enzo tinha 4 anos de idade, foi nas minhas buscas de leitura de madrugada, entrando em grupos de autistas, de mães de autistas. Eu lembro que eu li um relato de uma mãe do Sul, e ela falando o seguinte, meu filho tem 40 anos de idade e eu não consigo mais trocar a fralda dele, porque ele está pesado. Bruna, quando eu li aquilo, eu fiquei tão em estado de choque que eu pensei assim, gente, eu já sou uma mãe velha. O Enzo, quando tiver 40, eu vou estar com o quê? 80, gente? Eu falei, aí que eu não vou conseguir mesmo, eu vou começar o desfraude desse menino amanhã. E assim, e aí junto com a escola, junto com lá em casa, a gente resolveu realmente, porque o desfraude é uma coisa complicada e que precisa estar todo mundo envolvido no mesmo processo, senão não dá certo. E olha, eu vou te falar, ele foi desfraudado como se fosse uma criança típica, no mesmo tempo que uma criança típica. Então, assim, eles conseguem. O que faltou para eles, os adultos de hoje, foi oportunidade lá atrás e até de desconhecimento dessas mães de saberem que eles eram sim capazes, sabe, de se desenvolverem. Então, através dessa busca toda, a gente viu o potencial que o Enzo estava tendo. E aí a gente cai nessa temática que você fala, né? Esses adultos não tiveram essa oportunidade. E eu acho que é por isso que a gente também não via. Hoje eu faço questão que o Enzo, por exemplo, esteja numa escola regular. Sim. O Enzo não está numa escola especial. Por quê? O que eu sempre falei? Eu quero que as crianças típicas saibam como ele é. Porque eu não tive essa oportunidade na minha vida acadêmica toda. Eu nunca tive uma criança especial sentada do meu lado. Na minha sala de aula, nunca teve. Então, assim, eu acho que quando as crianças vêm desde pequenininha, acompanhando alguém que é diferente deles, eles vão ser adultos melhores. Sim. Porque aquilo não vai ser uma coisa, uma aberração quando eles verem a primeira vez numa vida adulta. O medo, de ter medo de chegar. Muitas pessoas têm medo de chegar perto de um autista. Pessoas da minha idade. Por quê? Porque não tiveram contato. Então eu falei, não, eu quero que o Enzo fique numa escola regular, porque a gente precisa sim que essas crianças tenham contato com essas crianças, outras crianças diferentes, porque eles vão se tornar também adultos melhores. Então, assim, eu acho que o nosso papel social também é muito importante.
o nosso, né, de mães especiais, de deixar também que a sociedade experimente a convivência com eles. Então eu falei, vai sim numa escola regular, vai sim frequentar shopping, vai sim frequentar restaurante, a Claro, e é um sociedade que direito lute, dele, sabe? né? É um direito dele. E assim, eu acho que é exatamente o que você falou, todo mundo sai ganhando com isso, sabe? Eu trabalhei com um menino que ele é autista, né? Aí ele tem, acho que quase 30 anos. E ele fala, mas ele assim, você vê a luta dele com ele mesmo numa reunião, por exemplo, ele Sim, desenha. Então, assim, nossa, ele faz vídeo, ele é um gênio, ele é espetacular. Mas, assim, ele pensa 50 vezes antes de falar com você, você vê que ele é mais lento do que as outras pessoas. Você já viu aquele seriado The Good Doctor? sim, Que ele sim. para assim e vê as coisas passando? Eu Isso, acho que ele tem umas coisas dessas. Então, assim, você respeita o tempo dele, que eu acho que é uma coisa que todo mundo deveria fazer, não só com autistas, mas com todo é. mundo, né? Uhum. E o cara te entrega, Sandra, um trabalho que eu nunca vi igual. E depende da gente ter a oportunidade de ter o trabalho que ele faz. Porque Exatamente. a gente, sabendo lidar com ele, entendeu? Então, assim, muita gente sai perdendo com essa falta de conhecimento dos da neurodiversidade, né? Da É, neurodiversidade. Quando ela não é aparente, eu acho que fica um pouco mais difícil. Você vai entrar na sala do Enzo. Ninguém vai olhar e falar assim, o Enzo é é autista. autista. Ele é fisicamente igual às outras pessoas. Mas a gente tem que saber que dentro daquela sala pode ter um autista. E ali todo mundo trabalhar para se adequar a isso. Isso é tão importante na nossa sociedade e às vezes eu acho que as pessoas querem facilitar exatamente como você falou. Não, vamos colocar os autistas numa sala, o pessoal de síndrome de Down na outra, e não sei o quê, e vamos tratar cada um de um jeito e ninguém vai ser tratado igual. Porque as igualdades têm que ali, né, se Exatamente. desigualdar. E você acha, assim, que o Enzo hoje tem muito mais a oferecer para você, ainda assim, de crescimento O tempo pessoal? inteiro. O tempo inteiro. Eu sempre brinco que o Enzo sempre amanhece diferente. Ele nunca é igual ao que ele foi ontem. Ele sempre vai ter uma novidade a mais. É importante a gente ressaltar aqui também que os autistas, nós temos autismos, né? Por isso o espectro. Uhum. Níveis diferentes, graus diferentes, ou seja, nem todo autista é gênio, né? Nós temos os Uhum. autistas severos com um grau de comprometimento cognitivo muito grande, uma defasagem assim muito grande no aprendizado. E mas é um tijolinho, sabe? Se você der oportunidade, estimular, essa criança está. Eu falo que o Enzo, ele teve muita sorte na vida, porque ele caiu numa família onde a mãe dele é uma fonoaudióloga, ela é uma estudiosa do assunto, aonde o pai apoia muito essa mãe, né? Financeiramente, a gente é muito privilegiado, sim, por oferecer tudo o que a gente oferece para o Enzo. E é uma das coisas que dói, né, na gente saber que mais de 70% da população não tem acesso, a população autista não tem acesso, por exemplo, aos tratamentos que o Enzo tem, né, a tudo que a gente oferece para ele. Então, mas a gente sabe que se tiver estímulo, Bruna, se tiver terapia, há sempre avanços. Nunca tem retrocesso para qualquer ser humano, né? Então, assim, para os autismos em todos os graus, nenhum autista é igual ao outro. Por exemplo, não vai ter nenhum igual ao Enzo. Uhum. O Enzo é o Enzo. E o outro autista que está ali não vai ter as mesmas particularidades que o Enzo tem. Não vai ter as mesmas desordens sensoriais. Os autistas, eles têm muitas desordens sensoriais, muitas alterações sensoriais. Seja tátil, olfativa, visão, audição. A gente tem os sentidos ocultos, né? Uhum. Quando você sente fome, a sua barriga ronca. Você sabe que aquilo é fome, está doendo a sua barriga, porque você está com fome, se você comer, aquilo vai passar. Alguns autistas não conseguem perceber isso. Sentem a dor Não da sabe o que fome, é. mas não conseguem perceber que se eu comer, aquela dor vai passar. Aquela dor ali, oculta, que ninguém está vendo,
pode desencadear um surto, uma crise, num shopping, num lugar público. Ansiedade, tudo, mas principalmente essa dor oculta, né? O medo, quando a gente sente medo, o que acontece? Nossa pupila dilata, nosso coração dispara. Você imagina um autista sentindo isso, sem saber que é porque ele está sentindo medo, né? Essas emoções são muito difíceis para eles reconhecerem, não só neles, como também nas outras pessoas. Então, nós temos muito aquela famosa frase que as pessoas falam: aquele menino ali é autista, mas ele é altamente pedante. Ele se acha o dono da razão, que são os autistas leves, né? O grau 1, que são os inteligentes, né? Os autistas que vão muito bem. Mas eles têm muitas dificuldades de relacionamento social. Justamente por essa dificuldade também deles reconhecerem a emoção no outro. Então, assim, para eles é muito difícil reconhecer se você está triste ou se você está feliz. Se você ele fez alguma coisa que te desagradou e você expressa aquilo, ele não consegue perceber. Sarcasmo, então ele passa por cima ali da sua emoção e vida que segue. E aí você fica naquela, eu fiquei chateada com o que você falou, você não notou? E ele vai falar para você, não, eu não vi o que eu fiz de errado. E eles não veem mesmo, bem sabe? Literal. Exatamente. E é bem aquilo que a gente vê, né, no Good Doctor. Eu lembro um episódio que eu estava assistindo que ele se apaixonou e ele não sabia o que ele estava sentindo. Até que ele vira lá pro tutor dele e fala: olha, eu estou sentindo umas coisas estranhas. Quando eu vejo a menina, meu coração dispara, eu sinto falta de ar, eu sinto não sei o quê. E ele, sem saber o que fazer com aquelas emoções, né? Até que no final o cara fala: você está apaixonado. Estar apaixonado é assim. Então, eles têm muita dificuldade, por mais que você ache. Eles sentem. Mas eles não reconhecem o porquê que eu estou sentindo isso, esse desconforto. Eu acho que é uma coisa mais de desconforto para eles. E o Enzo, que é mais severo, ele também sente e não consegue... Se você fica longe dele, ele vai sentir saudade? Então, para mim isso é uma incógnita. Por exemplo, eu viajei esses tempos atrás, meu pai faleceu, né, há 2 meses, e eu fiquei ausente 3 dias. E quando eu cheguei, a sensação que eu tive foi que ele, tipo, X, sabe? Tipo gato. Exatamente. Aí, passado um tempo, ele chegou perto de mim, me abraçou, me beijou, trouxe o cobertorzinho, para que a gente faz uma brincadeira com o cobertorzinho. Aí, naquele primeiro momento, assim, eu ainda falei, caraca, né? Mas, ao mesmo tempo, me deu um sentimento bom. De tipo, ok, se eu faltar, eu não sou tão imprescindível de que ele vá morrer, sabe? Longe de mim. Isso também me gerou um certo conforto de saber que ele ficou bem. Minha mãe não está aqui, ok, eu estou bem. Ou talvez ele não teve o discernimento do espaço, né? Do quanto tempo que eu fiquei fora. Talvez para ele aquilo ali não tenha sido tantos dias, 3 dias. Para ele talvez tenha passado 24 horas. Não sei, mas nesse primeiro momento eu senti que ele não... Ele tem ciúmes de você? Tem. E ele entrou numa fase, agora ele está com 11 anos, e como ele tem um atraso muito grande, ele começou a fazer umas coisas engraçadas, porque o tamanho não comporta com as coisas que ele está fazendo, né? Mas quando o pai vem e me abraça, ele vai e se enfia no meio e meio que afasta. Começou a fazer umas artes assim mirabolantes, que ele não fez naquela época, que a Inês falava, ai, ele é tão quietinho, ele começou a fazer tudo agora. Agora tá com 3 anos. Eu tô no caos geral lá de casa com ele fazendo as deixa, artes né, mais ele? mirabolantes. Não, mas é bacana. Minha mãe mesmo fala para mim, Sandra, mas olha que legal. É sinal que ele não está desenvolvendo. estacionado. Ele está desenvolvendo, esse cérebro está desenvolvendo. Tá atrasado, tá lento, tá defasado, mas está caminhando, não está estagnado. Então, isso é uma coisa legal. A outra coisa que a gente precisa conversar sobre é medicação. Medicação, boa. Né? Quando eu fui para São Paulo, nesse médico, ele virou para mim e falou assim, olha, não existe medicação para autista. Não existe uma medicação que você fala, lê lá na bula, autismo. Nós usamos medicações para outras patologias e que a gente usa nos autistas. Isso foi o que? Há 8 anos atrás. O que a gente faz, Sandra, quando a gente medica essas crianças, é para que os cuidadores continuem conseguindo a cuidar. Entendi. Porque ele falou assim, como é que uma mãe vai passar 7 dias sem dormir?
e tendo que cuidar dessa criança no outro dia, não só dessa criança, mas cuidar da casa, cuidar do marido, cuidar de tudo, dos outros filhos, porque tem várias mães que não têm só aquela criança, tem outros. Aí eu parei para pensar, é mesmo, né? Tipo a lobotomia, né? Ele falou, como as é que pessoas faz? faziam para o outro ficar quieto. Então era um remédio para amansar a criança, para você ter tempo de fazer outras coisas. Não que o autismo esteja sendo tratado ali. Exatamente. Então, assim, hoje o que eu vejo, e eu não medico o Enzo, tá? Eu optei por não medicar e foi até uma indicação dele que ele virou para mim e ele analisou o Enzo, né? Ele falou assim, eu lembro que ele bateu no ombro e falou, Tranquilo, o que né? você está fazendo aqui? Volta para Brasília. Primeiro que ele perguntou, o que você está fazendo aqui? Eu falei, não, eu quero um laudo, né? Aí ele falou, você veio num especialista de autista e não sabe o que seu filho tem? Falei, não, eu sei, mas eu quero um papel, eu não posso eu mesmo me dar um papel, eu preciso de um laudo. Aí ele ainda brincou, falou, eu não sei o que acontece com esses médicos de Brasília, eu recebo 1 quilo de mãe de Brasília aqui por mês e querendo o diagnóstico. Aí ele falou, seu filho é autista? Aí ele bateu no mão e falou, volta para Brasília, continua fazendo o que você está fazendo, porque aí eu falei, eu estou fazendo psicóloga, ele tem TO, ele tem natação, ele tem não sei o que, continua fazendo o que você está fazendo. E eu não vou medicar seu filho, porque eu não vejo necessidade. Seu filho dorme bem à noite. Então ele falou assim, tem vários autistas que não conseguem dormir à noite, né? Que passam dias, se deixar, passam dias acordados. Então essas mães realmente elas não aguentam. Ou que são extremamente hiperativas, ao ponto de quebrarem a casa inteira, né? Então, nesses casos, realmente a gente precisa medicar. E ele falou, e eu não estou vendo isso no seu filho. E aí eu resolvi, sabe, Bruno? Eu falei, então nós vamos ficar sem medicação. Eu falei, se lá na frente o negócio apertar, a gente entra. Estou agora na expectativa da adolescência, né? Dos hormônios. Como que é a adolescência? Como é que é essa explosão de hormônios no autista, né? Não sei, mas eu falei, vamos lá, vamos viver essa aventura juntos e a gente vai segurando até enquanto dá. Se chegar num ponto que ficar insustentável, nada contra, vamos entrar com medicação para dar uma baixada de bola, né? Mas eu sempre tive a sensação de que o Enzo, ele é o que a gente chama em terapia de hiporresponsivo, que é aquela criança que ela demora para responder na terapia. O Enzo, ele precisa pegar no tranco. Eu brinco que ele tem que pegar no tranco, sabe? A terapeuta do Enzo, ela precisa ser hiper. Vamos. E puxando a criança o tempo inteiro. Porque ele é devagar, entendeu? Ele é mais slow motion. Assim. Exatamente. Eu brinco que ele é 1.0, entendeu? E aí eu sempre pensei assim, gente, se eu der uma medicação para esse menino que vá deixar ele depressivo, assim, né? Dauzinho... eu falei, é perigoso esse menino dormir na mesa. Eu já mal consigo arrancar algumas coisas dele na terapia. Ou seja, se eu deprimir esse sistema, aí que nós não vamos conseguir mesmo. Evoluir com ele, né? Aí o que aconteceu? No começo da pandemia, eu sempre suspeitei disso, porque a gente que é mãe, nós conhecemos o nosso filho melhor do que ninguém, porque você está ali convivendo 24 horas. Então, não é um médico que numa consulta com 45 minutos vai falar, olha, tem que ser assim. Não, é essa mãe que precisa dar um feedback. No começo da pandemia, as pessoas, por que você não medica? Medica o menino, porque taranã, taranã. E muito na cabeça do meu marido. As pessoas, né, o brasileiro, ele é palpiteiro, né? É mesmo. O brasileiro, ele é invasivo. E aí, no começo da pandemia, quando todo mundo teve que ficar trancado dentro de casa, eu virei para ele e falei, olha, se você quiser tentar uma medicação, a gente tenta agora, né, no começo. Eu acho que não vai dar certo, que vai acontecer isso. Aí ligamos para um psiquiatra, consulta online, aquele negócio todo. Aí tem uma certa medicação aí que a maioria das mães usam, que ele falou, olha, nós vamos pegar 10 miligramas e vamos fracionar em não sei quantos comprimidos. Vai ficar 0,0000 miligrama, assim, ridícula. Mandamos manipular o negócio. Bruno, eu dei, acho que 2 dias para ele. Enzo dormiu o dia inteiro. Aconteceu exatamente o que eu pensei que ia acontecer. Aquela criança apática, assim, ó. E parado. Nem pular ele pulava. A estereotipia do Enzo é pular, tá? O Enzo adora pular. Não pulava e eu comecei a achar aquilo tudo muito estranho, sabe?
Eu falei, gente, tá vendo? Não é meu filho, né? Tá interferindo aí no trabalho desse cérebro. Não é meu filho que tá aí. Aí resolvi retirar e... Ok, virei pro meu marido e falou, tá satisfeito? Viu? É desse jeito. É, Tentamos, então agora as pessoas quando vierem falam, a gente já tentou, mas não deu certo. E ok, vida que segue. melhor, né? Com Não, certeza. não tirando o que você falou, o direito da mãe que Que precisa quer e que usar. precisa, com certeza. Mas e eu sempre falo isso, falo, gente, eu não medico porque o Enzo não me leva, não me exaure, entendeu? Eu não fico exausta. O menino dorme, o Enzo dorme 9h30 da noite. Coisa que muita criança típica não faz. Tem criança típica aí que vai dormir 11h30, meia-noite. Sim. Ele dorme 9h30 da noite e ele vai até o outro dia, 6 horas da manhã. Então, assim, é uma criança que me dá em casa o mesmo trabalho que uma criança típica daria, Uhum. né? Nada que me deixe de cabelo em pé. Então, se desse, ou se houvesse aí um caso de convulsão, Sim. epilepsia também, que Uhum. em vários casos aí de autismo é comum, né? Uhum. Essas epilepsias, tem que medicar, realmente tem que medicar. Quando há alguma coisa e quando interfere também na dinâmica familiar, eu acho que sim, que precisa medicar. E eu queria que você convidasse as mães que estão ouvindo a gente agora, que tiveram um diagnóstico recente, para participar do seu grupo de Ah, mães. sim. Então, nós temos o berçário, temos o Anjos Azuis. Eu brinco com Anjos Azuis, já é de mães mais com mais tempo, porque elas estão muito descoladas lá, elas discutem terapias, uma série de questões. Agora, se você está no diagnóstico recente, pode me procurar. Eu tenho minhas redes sociais, então assim, as mães geralmente me acham pelas redes sociais e me mandam direct ali pelo Instagram. Meu Instagram é aberto. Eu deixo aberto justamente por isso. Então, tem como você me mandar uma mensagem e aí a gente troca número de telefone. Quando eu vejo que essa mãe tá muito ruim, tá muito machucada, eu mesmo gosto de fazer esse acolhimento pessoalmente durante um tempo, para depois colocar ela dentro do grupo. Porque muitas vezes as pessoas não estão preparadas para ouvir certas coisas. Concorda? Uhum. Porque a tua ferida tá tão aberta ali. E às vezes vem uma mãe falando, olha, hoje na escola meu filho foi machucado, apanhou, ou aconteceu não sei o quê. Então, assim, tem coisas... Eu lembro que no começo eu li um livro, Não Espere, Haja. Nunca me esqueci, é um livro da capa azul. Bruna, eu não devia ter lido aquele livro. Porque eu quase morri no dia, no dia que eu li esse livro. Então, eu gosto de separar, sabe? De prepará-las primeiro, emocionalmente. Deixar elas viverem o luto que você não viveu. Exatamente. E sempre falo, pode chamar a hora que for, pode ser de madrugada, sempre vai ter uma mãe em alerta esperando para socorrer outra. Mas elas precisam estar minimamente fortes emocionalmente para poder encarar o começo de uma jornada que vai ser muito longa. Então, a gente deixa aí a mensagem, né, Sandra, para as mães virem com o peito aberto, Sim. procurar vocês. E tem uma frase que me falaram, não sei se é Shakespeare, não há longa noite que não encontre um novo dia. Então, por mais que vocês acham que vocês estão num pântano de lama até aqui, eu sempre falo o seguinte para as mães, tem uma luz, tem uma saída. Eu estou aqui na margem, eu não posso entrar aí para te puxar, você vai ter que vir sozinha. Mas nenhum dia vai ser igual ao outro. Essa dor que você está sentindo hoje não vai ser igual amanhã e a depois de amanhã também não vai ser. Então, assim, sempre vai melhorar, sabe? E vai chegar um ponto que você vai estar aqui também socorrendo outras mães. Eu tenho uma mãe de São Paulo, de Santos, a Daniele, a Daniele, uma vez, eu estava indo para uma festa, 11 horas da noite, ela me chamou. E meu marido querendo descer para ir para a festa, eu falei, vai que depois eu desço. Eu fiquei 1h30 com ela no celular. E ela estava muito mal. Muito mal, muito mal, muito mal, muito mal. Conversamos um tempão, tal, consolei. E hoje essa Daniela é a primeira que dá o consolo, entendeu? E aí um dia eu falei para ela, falei, né? Daniela, olha que coisa linda, você lembra lá atrás você? E quando eu vejo você aqui dando essa força para outra mãe, falando que, olha, você vai conseguir, você vai sair dessa. Aí ela fala, é mesmo, né, Sandra? E aconteceu igualzinho você falou. Falei, acontece mesmo. Sabe, não há longa noite que não encontre um novo dia.
Bom, com essa a gente termina. Eu agradeço muito você. Obrigada a você, assim, Bruna. não só por essa entrevista, mas por tudo que você faz. Você sabe que eu sou sua fã há muito tempo, acompanho muito. Eu optei por não ter filhos, mas imagino que a maternidade deve ser uma loucura, ainda mais uma maternidade azul dessa, né? Exatamente. Eu brinco que a maternidade ela te leva do 8 ao 80 em questão de segundos, entendeu? Não Você é vai do mesmo? céu ao inferno e vice-versa. Mas deve ser Mas muito gratificante, porque todo mundo tem muitos filhos, né? Então, em nome da BDB Cultural, eu agradeço muito e vou ficar sempre de olho. Mães também, por favor, acompanhem. É Sandra Underline Bacelar? não, é só Sandra Bacelar. Sandra Bacelar. É. Então, acompanhe a Sandra e ela vai ter sempre um tempinho para vocês. Com Muito certeza. obrigada, viu, Sandra? Obrigada a você, Bruna.